Vamos ter uma aulinha sobre o melhor conteúdo de todos, física. Ok? Beleza? Vamos falar um pouco sobre ótica, né? Fenômenos ondulatórios. Um dos assuntos mais cobrados aí no Enem. O segundo assunto, né? Parte de fenômenos ondulatórios. Vamos começar? Vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a apostila na página 120, 114. 120 nada não, 114. Isso mesmo, 114. Vamos lá? Começando. Quem quiser dúvida, escreve. Peça para algum auxiliar que ele traz aqui para cima, tá bom, pessoal? Vamos nos concentrar, que sem concentração a gente não consegue. Vamos lá. Ótica geométrica. Ótica é a parte da física que estuda a onda eletromagnética visível. Onda eletromagnética se comporta como onda. Quando a luz se comporta como onda, desculpem. Que a luz tanto pode formar como onda como partícula. Mas vamos trabalhar ela como onda. Certo? Chamado de onda eletromagnética. Aí, ó, observe aí. A luz se propaga no vácuo com cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Que aproximadamente, no ar também, é 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Foi claro? E quando ela se propaga, ela percorre um certo espaço. Como ela é muito rápida, para a gente notar uma certa diferença de tempo, tem que ter um espaço muito grande. Por exemplo, vocês estão me vendo? Sim. A luz sai de mim, chega no seu olho e provoca a visão. Perfeito. Só que ela é tão rápida que a gente despreza o tempo que ela chega em mim, sai de mim e chega no seu olho. É praticamente instantâneo. Por quê? Ora, se a luz percorre 300 mil quilômetros em aproximadamente 1 segundo, essa distância que a gente está, comparado com 300 mil quilômetros, é praticamente infinitamente menor. Então, por isso que vocês me veem instantaneamente, certo? Quando a luz sai de mim e chega no seu olho. Pois bem, vamos lá. E para que eu veja alguma coisa, é necessário que tenha fonte de luz. Concentrados. Para que tenha fonte de luz. O que é fonte de luz? É tudo aquilo que é visível. Tudo aquilo que a gente vê é fonte de luz. Estou sendo claro ou não? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo o professor Haroldinho? Sim. Então ele é uma fonte de luz. Vocês estão vendo uma lâmpada ligada? Sim. Então ela é uma fonte de luz. Qual é a diferença entre uma fonte ligada, uma luz ligada, uma lâmpada ligada, e o professor Haroldinho? Eu não tenho luz própria. A fonte de luz tem. Então, para eu ser visível, é necessário que tenha uma fonte de luz primária. A luz bata no Haroldinho, sofra reflexão e vá para o seu olho. Vamos repetir. Professor, eu já tive aula aqui e eu sei que o senhor gosta de repetir muito. Sim, eu repito muito. Foi claro? Então vamos lá. O que é fonte de luz? Tudo aquilo que é o que, pessoal? Visível. Tudo aquilo que a gente vê é fonte de luz. Agora, se tiver luz própria, é uma fonte de luz primária. Se não tiver luz própria, é uma fonte de luz secundária. Mas ambos são fontes de luz. Então vamos lá. Olha para a tela. Todo mundo olhando para a tela. Fonte de luz primária ou luminosa são aquelas que produzem luz própria. Olha aí para a tela. Sol. Uma lâmpada ligada. Uma vela acesa.
Todos esses 3 exemplos que eu coloquei no telão são fontes de luz, sim ou não? Sim. E são fontes de luz o quê? Primárias. Fui claro? Ok? Vamos lá. Fonte de luz secundária é aquela que é visível, mas necessita de luz para bater e refletir para ficar visível. Por exemplo, lua. A lua tem luz própria? Falem. Não. Ela precisa receber luz de quem? Não escutei. Ela precisa receber luz do sol para bater na lua, refletir e a gente que está na terra vê a lua. Fui claro ou não? Então responda para mim. A lua é uma fonte de luz, sim ou não? Sim. Primária ou secundária? Secundária. Perfeito, galera. Vamos lá. Os planetas. Os planetas não têm luz própria. Os planetas precisam receber luz para refletir e serem visíveis. Recebem luz de quem? Do Sol. Fui claro? Ok. Vamos lá. E agora eu estou colocando o exemplo de 2 aí. Vamos lá. Todo mundo olhando para o telão. Vela. Essa vela que está aí. É uma fonte de luz? Respondam. Sim. Primária ou secundária? Não escutei. Primária, que tem luz própria. O rosto dessa pessoa é uma fonte de luz? Sim. A fonte de luz o quê? Então vamos repetir. Fonte de luz é tudo aquilo que é visível. Fui muito claro ou não? Fui claro? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Deixe-me dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Alguém aqui já bateu a cara numa porta de vidro? Ouviu alguém bater numa porta de vidro? Se alguém chegar para você e falar assim: ande em frente, vai ter um objeto de 2 metros de altura, tome cuidado para você não se chocar com esse objeto. Aí uma pessoa vai dizer: esse cara é doido. Eu não vou ver um objeto de 2 metros de altura. Aí eu pergunto para vocês, se for um objeto transparente, você pode ou não pode se chocar com ele? Então vamos lá. Você está andando, largou a cara numa porta de vidro. Você viu o vidro? Não. Você não é lesado para se chocar com coisa que você está vendo. Então não viu um vidro. Todo mundo responde para mim. O vidro é uma fonte de luz? Não. Repete a definição de fonte de luz. Fonte de luz é tudo aquilo que é, falem alto, tudo aquilo que é visível. Se eu não vejo, não é uma fonte de luz. Foi claro? Beleza. Aí preste atenção, preste atenção. Professor, eu tenho uma parede que ela é preta. Definição de preto para física: preto é ausência de luz, certo? Então eu não vejo o preto. Eu demarco que é preto. Demarcar como? Ora, se eu tenho um objeto quadrado que é preto, significa dizer que nas laterais refletem, só não reflete o quadrado. Aí eu digo, pronto, aquilo que eu não estou vendo eu chamo de preto. Vocês estão me entendendo ou não? Fui claro? Então vamos lá. O que é o preto? A ausência? Não estou escutando. A ausência de luz. Eu vejo o preto? Então o preto é uma fonte de luz? Resposta: não. Agora eu vou fazer uma analogia, comparação. Presta atenção. Eu vejo o vidro? Fala. Não. Eu vejo o preto? O vidro é preto? Não. Não. Eu não vejo o vidro porque ele é transparente. Eu não vejo o preto porque não tem luz. Vocês estão entendendo a diferença? Ambos não são fontes de luz, porque eu não vejo. Professor Odin, está confundindo. Vamos lá. Você se acordou de manhãzinha, foi escovar os dentes, olhou para o espelho, toma um susto, né? Porque você vai se ver.
e você vai escovar os dentes. Quando você olha para o espelho, você vê o espelho? Não. O que é que você vê? A sua imagem. Então a fonte de luz é você, não é o espelho. Repetindo, o que é fonte de luz? É tudo aquilo que é visível. Você, quando olha para o espelho, você não vê o espelho, você vê quem? A sua imagem. Porque o espelho é transparente. Eu estou sendo claro ou não, pessoal? Sim ou não? Vamos repetir. Você vê o preto? Você vê o preto? Não, porque o preto não tem luz. Você vê o vidro? Não, porque ele é transparente. Eles não são fontes de luz, porque não são visíveis. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Agora vamos trabalhar com os raios de luz. São segmentos de retas orientados que representam o sentido de propagação da luz e auxiliam a construção das imagens de diversos sistemas ópticos. Olhe para cá. Vocês estão vendo uma lâmpada emitindo raio de luz ou não? Beleza. Se uma pessoa receber esse raio, vai ver a lâmpada. A lâmpada é uma fonte de luz primária. Ok. Está aí a fonte de luz emitindo uma luz e o observador vendo a lâmpada. Vendo a lâmpada. Vocês estão me entendendo? Ok? Então, fonte de luz primária. Beleza, beleza. Vamos para frente. O que é uma fonte de luz convergente? Aliás, o que são raios de luz convergente? São aqueles raios que vão para um ponto só. Olha, mostrando aqui nos raios. Olha os raios convergindo para um ponto só. Vocês estão vendo uma lupazinha aí? Os raios vêm paralelos. Quando entra dentro da lupa, converge para queimar a formiguinha aí. Foi claro? São chamados de raios convergentes. Todos eles indo para um ponto só. Beleza? Ok. O que são raios divergentes? São aqueles que saem de um ponto. Olha a animaçãozinha aí, ó. Ó, eu vou ligar essa luz, ó. Notem que a luz está saindo da lâmpada e se espalhando. Chama-se isso de raios divergentes. Entenderam? Beleza? Ok. Quando eu ligo o farol de um carro, ó, a luz sai da lâmpada e se espalha. A luz sai da lâmpada e se espalha. Como é o nome disso aí? Raios divergentes. Ok, vamos lá. E o que são raios paralelos? Raios paralelos são aqueles que não vão nem para um ponto e nem saem de um ponto. Ficam paralelos no mesmo sentido, na mesma direção. São raios paralelos. Se eu colocar um holofote e provocar que esses raios saiam todos paralelos, vocês podem ver, pessoal, que eles não divergem e nem convergem. Saem paralelos e formam uma circunferência lá num certo ponto. Eu coloquei aí, pessoal, 3 exemplos de convergentes, divergentes e paralelos. Perfeito, perfeito. Vamos para frente. Vamos lá. Interação com a luz com os meios materiais. Podemos classificar os meios materiais de acordo com a forma de luz que ele se propaga ou não nos meios. Bora lá. O que são meios transparentes? Presta atenção para não confundir. Meio transparentes são aqueles em que os raios entram de uma maneira e saem da mesma maneira que entraram. Então, olhem para o desenho. Como é que esses raios estão entrando aí? Paralelos. Como é que eles saem? Paralelos. Eu não vou ver esse vidro. Eu não vou ver esse vidro. Esse vidro não é uma fonte de luz. Por que esse vidro não é uma fonte de luz? Porque ele não é visível. Se ele fosse visível, ele era uma fonte de luz. Chama-se de meio transparente. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Perguntas? Hã? Apagou ali? Apagou o telão ali, ó. Já está indo aí. Ó. Então, meios transparentes são aqueles meios em que a luz atravessa sem sofrer nenhum desvio. Perfeito. Vamos lá. Vocês, quando olham para esse desenho que está aí, vocês estão vendo umas plantas? Estão vendo umas plantas?
Entre a pessoa e as plantas, existem janelas. E nessas janelas tem vidro. Haroldinho, como é que tu sabe? Não sei. Eu suponho que tenha vidro. Porque eu não vejo vidro transparente. Então, vamos lá. Você está vendo as plantas ou está vendo o vidro? As plantas. Então, o vidro não é uma fonte de luz. Por quê? Repete. Fonte de luz é tudo aquilo que é visível. Entenderam? Foi claro? Ok. Vamos lá. Você está vendo peixe? Estou. Então, eu não vejo aquário. Eu não vejo aquário. Então, aquário é transparente. Mas, professor, como é que segura essa água? Aí a gente deduz que ali tem uma superfície transparente. Vocês estão me entendendo ou não? Estão me entendendo? Professor, essa lente aí do teu óculos, ela é transparente? É. Mas ela está suja. Eu estou vendo a sujeira, eu não estou vendo o vidro. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? São meios transparentes, são aqueles em que a luz atravessa sem sofrer nenhuma modificação com relação à parte inicial, formando a imagem do objeto que está na frente. Ok. Atmosfera. Você não vê a atmosfera. Você vê o que está atrás dessa atmosfera. Por exemplo, entre eu e você existe ar. A gente não está vendo esse ar, porque ele é transparente. Ar não é uma fonte de luz, porque eu não vejo. Entenderam? Foi claro? Então vamos lá, repete. Fonte de luz é tudo aquilo que o quê, pessoal? Fala. Fonte de luz é tudo aquilo que é visível. Se for transparente, não é fonte de luz. Se for preto, não é fonte de luz. Por que transparente não é fonte de luz? Porque eu não vejo. Por que preto não é fonte de luz? Porque não tem luz. A diferença do transparente e o preto é esse. Preto não tem luz. Vidro é transparente. Ok. Meio translúcido. Você está observando aí no desenho que as luzes entram paralelas. E quando elas entram dentro desse meio aí, acinzentado, elas ficam sofrendo desvio. Vocês estão vendo aí ou não? E quando saem ou não saem todas modificadas com a relação inicial? Sai. O nome disso é meio translúcido. Todo mundo já deve ter visto naqueles boxes que tem banheiro, né? Aqueles vidros que você tenta observar o que é que está atrás e você não consegue definir direito a forma, porque ele é um meio translúcido. Ele é um meio translúcido, ok? Transparente. A luz se propaga tranquilamente igual à parte inicial. Meio translúcido, a luz não fica se propagando dentro do meio igual à parte inicial. Sofrem desvios. Ok. Estão vendo esse vidro aí? Você concorda que onde está quebrado, dá para a gente ver, né, a calça da pessoa. Mas onde tem um vidro, fica ou não fica manchado? Esse vidro, ele é translúcido. Entenderam ou não? Certo? Foi claro? Vamos para frente. Olha aí. Tá dando para ver a flor? Tá. Atrás do vidro, dá para ver a flor? Não. Mas dá para ver que tem algum objeto atrás ou não dá? Dá. Então, o ar é transparente. Por isso que eu vejo a flor tranquilo. Agora, esse vidro aí, ele é meio translúcido. Eu sei que tem um objeto atrás, mas não dá para identificar quem é. Entenderam? Beleza? Ok. E o que é meio opaco? Meio opaco é aquele que ele não atravessa. Não atravessa. Foi claro? Meio opaco é aquele que não atravessa. Ou seja, é o muro de uma casa concretada. Foi claro? É uma casca dessa onde a gente não consegue ver o sol. É aquilo que a luz bate e não atravessa. Vamos repetir? Bora. O que é fonte de luz? Fonte de luz. Tudo aquilo que é visível. O que é fonte de luz primária? Tem luz própria. O que é fonte de luz secundária? Aquela que precisa receber luz para refletir e ser visível. Foi claro? Meios transparentes são fontes de luz? Não, porque não são visíveis. Preto é uma fonte de luz? Não. Por quê? Porque não tem luz. E esses meios podem ser transparente, translúcido e opaco. Transparente, a luz atravessa sem nenhum problema ou não, pessoal? Sim. Translúcido, sobra ou não sofrem desvios?
quando entram dentro desse material? Sim. E meio opaco? Nem atravessar atravessa. Beleza? Vamos lá. Olha aí. Dá para ver o que é que está atrás dessa porta? Não, porque a porta é um meio o quê? Opaco. Dá para ver o que é que está atrás desse muro? Não, porque esse muro é um meio o quê? Opaco. A luz bate e não atravessa. Beleza? Ok? Agora sim. Agora vamos começar a parte da ótica propriamente dita. Presta atenção. Reflexão da luz. O auge da nossa aula agora. Reflexão da luz. Existem dois tipos de reflexão. Vamos lá. Reflexão regular. É essa bem aqui. Todos estão vendo que a luz chega de uma maneira e reflete da mesma maneira. Esses raios não se cruzam ao se refletirem. São chamados de superfícies lisas e polidas. O que é que você vê quando recebe esses raios refletidos? Pessoal, não coloquei, mas era para eu ter colocado. Então quero a concentração acima do normal agora. Preste atenção. Imagine cada um aqui recebendo os raios refletidos. O que é que vocês vão ver? Olhem para a tela. A imagem da lanterna. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês não vão ver essa superfície metálica. Vocês vão ver a imagem da lanterna. Por quê? Porque essa superfície metálica ela é lisa e polida. Aí você vê a imagem do objeto incidente. Vocês estão me entendendo? De manhãzinha, quando você olha para o espelho, você vê o espelho ou a sua imagem? Fala. A sua imagem. Ali é uma reflexão regular. Eu vou voltar para esse slide, certo? Vamos para frente aqui. E o que é uma reflexão difusa? É que a luz bate e ela reflete toda difusa, toda espalhada. Olhem aí para o slide. Olha aí para o slide. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que a superfície ela é rugosa? Estão vendo ou não? Volta, professor, volta. Vou voltar. Vocês estão vendo que a superfície é lisa? Então reflete regularmente. Não vê a superfície refletora. O que é que você vê? A imagem da lanterna. Estou sendo claro, pessoal? Para frente, para frente. Está aí a luz refletindo toda difusamente. O que é que você vai ver? A superfície refletora. Agora complicou tudo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Presta atenção. Presta atenção. Todo mundo olhando aqui para o chão do ginásio. Vocês estão vendo o chão do ginásio? Ou vocês estão vendo a imagem das lâmpadas? Falem. Falem. Se vocês estão vendo o chão do ginásio, significa dizer que isso é uma reflexão difusa. Porque vocês estão vendo o objeto refletor. Se vocês olharem para o chão do ginásio e começarem a ver a imagem da lâmpada, é porque aqui é uma superfície lisa e polida. Reflexão regular. Eu estou sendo claro o que eu estou falando ou não? Estou sendo claro? Beleza. Acordou, foi escovar o dente, olhou para o espelho e viu sua imagem. Todo mundo. Reflexão regular ou difusa? Falem. Fala. Regular. Por quê? Porque você está vendo a imagem do objeto incidente. Fui claro ou não? Beleza? Olhou para a porta do seu banheiro e viu a porta. Que reflexão é essa que acontece na porta? Reflexão difusa. Reflexão difusa. Por quê? Porque eu estou vendo o objeto incidente. O objeto refletor, desculpem. Beleza? Certo? Vocês conseguem ver essa minha blusa? Sim. A luz sai dessas lâmpadas, bate na minha blusa, sofre reflexão regular? Reflexão o quê? Difusa. Porque se você olhasse para a minha blusa e você estivesse vendo a imagem das lâmpadas, aí você iria dizer, é uma reflexão regular. Mas como você está vendo o objeto que está refletindo, difusa. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não?
Então vamos lá. Só os fortes entenderão agora. Presta atenção. Quando você olha para a lua e você vê a lua tem luz própria? Falem. Não. Por que você consegue ver a lua? Porque a luz sai do, bate na, sofre, reflexão. Que reflexão é essa? Que reflexão é essa? Difusa, porque eu estou vendo a lua. Se eu olhasse para a lua e eu visse a imagem do sol, a lua era um espelho, era uma superfície lisa e polida. Aí eu estaria vendo a imagem do sol. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não? Você está dirigindo seu carro, olha aqui para o lado e vê a imagem do carro que está atrás. A luz sai do carro que está atrás, bate no retrovisor, sofre uma reflexão. Continua. Reflexão o quê? Regular. E eu vejo a imagem do carro. Eu não vejo aquele espelho. Eu estou sendo claro o que eu estou falando? Ou seja, reflexão regular, você vê o objeto que incide. Reflexão difusa, você vê o objeto refletor. Entenderam o que eu estou falando? Fui claro? Vamos à frente. Bora à frente. Ok? Quase a totalidade dos objetos que enxergamos em nosso dia a dia refletem luz difusa. Vamos lá. Se você correr o olho aqui nesse nosso ambiente, a maioria dos objetos são reflexões difusas. Por quê, professor? Porque eu vejo o teto, eu vejo o solo, eu não vejo a sua lente. Opa, uma reflexão regular. Certo? Olhou para o vidrozinho do celular para se ajeitar, reflexão regular. Mas a maioria dos objetos que estão aqui são caraquentos, reflexão difusa. Fui claro? Beleza? Agora a gente vai fazer um coro bem forte, pessoal. Vocês vão me dizer se a reflexão é regular ou é difusa. Fui claro? Fui claro? Se tiver errado, se eu escutar o coro errado, aí eu corrijo. Fui claro? Beleza? Ok? Show de bola. Vamos lá. Todo mundo aqui comigo. Todo mundo aqui comigo. A gente olhou para o chão do ginásio. Reflexão. Alto. Reflexão difusa. Olhou para o meu olho. Viu o meu olho. Não viu a lente. Que reflexão é essa que acontece? Regular. Apesar de uma refração também regular. Beleza? Olhou para mim. Se encantou com minha beleza. O que é isso? Doideira. Não. Estou falando assim. Reflexão o quê? Regular ou difusa? Difusa. Porque a luz que sai de mim é difusa. Por isso que você vê o objeto refletor. Não vê a imagem das lâmpadas. Ok. Para frente. Para frente. Um pouco sobre as cores do objeto. Vamos lá. Presta atenção. Estão todos aí vendo no painel a luz incidindo num tecido preto. Se o tecido é preto, significa dizer que ele absorve tudo. Nenhum raio de luz é refletido. Ninguém vai ver esse tecido. Como é, professor? Não vejo preto? Não. O que é que você vê? As bordas. Se você está vendo uma bordazinha, aí você diz, aquilo que eu não vejo, eu destaco de preto. Eu não entendi. Eu queria que todos do ginásio olhassem agora para mim. Todos olhassem para mim. Eu tenho esse tecido bem aqui, certo? Do lado do tecido é branco, o tecido é preto. Se eu incido luz branca, reflete no lado que é branco e no tecido não reflete. O que não reflete, eu delimito e digo, ó, aquilo que eu não estou vendo, eu vou chamar de preto. Vocês estão me entendendo ou não? Estão me entendendo? Aqui está ótimo exemplo. Ó, se vocês olharem para o lado, vocês vão ver o fundo de um dos telões. Olhem para o lado. Para os lados aqui, ó, para esses telões. Vocês estão vendo ou não? Você concorda comigo que se eu chamar esse fundo desses telões de preto, é porque a luz passa na lateral dele, a luz que incide não reflete, aí você diz, pronto, esse quadrado aí do fundo do telão eu chamo de preto. Eu não estou vendo. Eu não vejo.
Professor, eu estou vendo. Não, não está. Se é preto, não está. Professor, não? Ah, tá certo, entendi. Beleza? Ok? Então vamos lá. Qual é a cor da minha blusa? Qual é a cor da minha blusa? Se incidir luz branca, reflete o quê? Branco. Você vê minha blusa? Branca. Se incidir luz vermelha, vai refletir o quê? Vermelho. Você vai ver minha blusa o quê? Vermelha, mas ela é branca. Porque o branco reflete todas as luzes. Vocês estão me entendendo ou não? Fui claro? Ok. Professor, agora tu vem com a blusa amarela. Agora é o auge, galera. Agora é o auge. Luz amarela. Minha blusa é amarela. Minha blusa é amarela. Ok. Se eu incidir luz branca, reflete o amarelo. Porque dentro do branco tem um amarelo. Se eu incidir luz amarela, eu vou ver o amarelo. Eu vou ver o amarelo. Minha blusa é amarela. Se eu incidir luz vermelha, não reflete nada. Se não reflete nada, eu chamo de quê, pessoal? Preto. Preto. Então, se a minha blusa, ela é amarela, mas eu incido uma luz que não tem amarelo, ela não reflete. Eu chamo de preto. Fui claro ou não? Fui claro? Se objetos, deixa eu ler aqui uma perguntinha passada, pessoal, que eu até falei. Objetos polidos e regulares forem postos em diferentes posições ou forem distorcidos, amassados, é diferente, pessoal, presta atenção. Quando eu falo objeto polido, é sólido. Se você pegar um plástico e amassar, certo? Ele vira um objeto em que deixa de ser polido e não se torna mais polido. Presta atenção. O que é objeto polido? Liso e polido. Se eu pego um plástico e faço isso, ele continua liso, o plástico? Deixa de ser liso e polido. Ele não é mais uma reflexão regular. Se eu pegar um espelho e amassar esse espelho, eu vou quebrar. A parte que fica lisa e polida continua espelho. Agora, se eu pegar um plástico e amassar o plástico deixa de ser liso e polido. Agora o plástico não é mais uma superfície lisa e polida. Agora eu vou ver o plástico. Vamos lá, peguei um plástico e estiquei, liso e polido, não vejo o plástico. Amassei, não é mais liso. Olha os caraquentozinhos do plástico, não é mais liso. Então deixa de ser liso e polido. Então não forma imagem, você vê o objeto plástico. Vocês entenderam ou não? Você vê o objeto plástico. Vamos lá, repetindo o que eu falei aqui. Presta atenção, presta atenção. Estou com uma blusa azul. Estou com uma blusa azul. Se eu incidir luz azul, eu vou ver de que cor? Azul. Se ela é azul e eu incido luz azul, eu vou vê-la azul. Se minha blusa é azul e eu incidir luz branca, eu vou vê-la de que cor? Azul. Dentro do branco tem o azul. Mas se minha blusa é azul e eu incidir luz amarela, não reflete nada. Se não reflete nada, significa dizer que é preto. Preto. Então eu vou fazer um exercício com vocês. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Falem. Verde, amarelo, azul e branco. Vamos lá repetindo. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. O que é que tem escrito naquela letrazinha, hein, pessoal? O que é que tem escrito ali? Ordem e... Qual a cor? Qual a cor? Verde. Não pode ser preta, pessoal. Senão seria, as bandeiras do Brasil seria verde, amarelo, azul, branco e preto. Não é preto, é verde. Fui claro ou não? É verde. Entenderam? Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Se eu pegar, presta atenção, e eu incidir luz verde na bandeira, estão imaginando na cabeça de vocês a bandeira do Brasil? Se eu incidir luz verde, o que é verde continua verde. O que é amarelo? Preto. O que é azul? Preto. E o que é branco? Verde. Vocês estão me entendendo ou não? Fui claro?
Bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Se eu incidir luz amarela, o que é verde? Vira o quê? Preto. O que é amarelo? Continua amarelo. E o que é branco? Fica amarelo. E o que é azul? Preto. Vocês entenderam ou não? Beleza? Certo? Porque... Não estou entendendo. Porque em cartaz parte do chão, ao invés de difusa, se reflete regular. Olha, pessoal, o chão ele é difuso. Se você olhar para o chão e está vendo a imagem de uma luz que vem lá de fora, é porque aquela partezinha está polida. Mas não é totalmente polida, porque se fosse polida, você viria a imagem do sol. Você vê apenas um reflexo. Eu estou vendo ali, estou olhando, Prefeitura de Fortaleza. Por quê? Porque ali é uma superfície difusa. A luz está batendo, refletindo para o meu olho. Se ali fosse uma superfície regular, eu não viria a Prefeitura de Fortaleza, eu viria a imagem das lâmpadas. Então nesse chão aqui não tem nada regular. Absolutamente nada regular. Porque se fosse regular, eu viria a imagem das lâmpadas. Fui claro? Acho que foi isso aqui, não entendi direito a letra. Vamos à frente. Um feixe de luz pode ser monocromático, tipo. Uma luz amarela, monocromática, só tem amarelo. A luz branca não é monocromática. A luz branca, junção das 7 cores. Vocês estão me entendendo ou não? Fui claro? Aí eu pergunto assim, professor, o rosa? Rosa não é monocromático, é policromático. Porque na nossa natureza nós temos 7 cores. Quais são as 7? Vermelha, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas as cores que a gente tem na nossa natureza, ou são essas sozinhos, ou são junções entre elas. Foi claro ou não? Se eu juntar o vermelho com o violeta, eu formo uma cor. Vermelho, violeta e laranja, outra. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza? Uma infinidade de cores. Essas são os espectrons. Ok, vamos lá. A luz do sol, por exemplo, ela é policromática. Por que a luz do sol é policromática? Porque ela não é uma luz. Junções de várias luzes. Ok? Vamos lá. A luz do sol, quando ela passa dentro de atmosfera, ela sofre a dispersão. Estão aí as luzes do nosso espectro. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Está aí a luz do nosso espectro. Ok. Agora vamos lá. O forte dos exercícios são essas partezinhas relacionadas com eclipse, com lua, com terra. Vamos lá. Olhem para o desenho. Aonde está o sol? O sol está onde tem essa luz solar aí. Foi claro? Vocês estão vendo a terra? Como é o nome desse satélite que eu coloquei arrodeando a terra? Lua. Lua. Foi claro? A partezinha que fica branca é a parte iluminada pelo sol. A partezinha que fica escura é a parte, pessoal, que não está iluminada pelo sol. Entenderam? Foi claro? Vocês estão vendo a posição 1? Estão vendo a posição 1? Aí depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta para 1. Quando ela sai da 1 e volta para 1, a gente chama isso de período lunar, que dura aproximadamente 1 mês. Certo? Deixa eu ver se eu pergunto se tem alguma coisa a ver. Olha, quando você vê um vidro, perguntaram assim, professor, como é que a gente, mesmo assim, a gente vê a lateral de um vidro? Presta atenção. Você olhou um vidro, não viu o vidro, é porque aquela superfície é lisa e transparente. Se você olhar para a lateral, vocês já viram a lateral assim de uma lente? Vocês veem que a lateral da lente ela é meio caraquenta? Aquela parte ali do vidro não é transparente. Então, se você olhar o colo assim do vidro, e você olhar lateralmente, e você vê que ele é áspero, aquela superfície áspera não é uma superfície regular. Então quando eu falo, eu não vi um vidro, você não viu a parte transparente do vidro.
Por isso que a gente tem que colocar adesivos em vidro. A gente tem que colocar as maçanetas nos vidros. Foi claro? A gente não pode, pessoal. Agora, quando você abre o vidro e você olha para a lateral aqui e você vê, aquela superfície é caraquenta, não é transparente. É uma reflexão difusa. Então bote na cabeça de vocês. Olhou para alguma coisa, viu através dela, é transparente. Olhou para alguma coisa, viu a imagem de algo, ela é transparente. Olhou para alguma coisa e viu a coisa, difusa. Entenderam ou não? Entenderam? Fui claro? Bem aqui tem um vidro transparente. Vocês vão me ver ou não vão? Vão, transparente. Tranquilo. Ok? Olhou para o espelho, viu a sua imagem, transparente. Olhou para alguma coisa e viu essa coisa, difusa. Morreu. Difusa. Então vamos lá. Para frente. Presta muita atenção aí. Vamos lá. Eu queria que, por favor, todos, mas unanimemente, todos, desenhassem só esse quadro de dentro aí. Eu queria que vocês colocassem aí, porque na apostila ficou meio escuro aí. Eu queria que vocês colocassem o sol. Isso cai demais, pessoal, e vamos fazer muitas questões disso aí. Deixa eu ver se o prostezinho está melhor. Tá melhor esse prostezinho. Só esse de cima, ó. Esse de cima, pessoal. Esse de cima. Raios solares, terra. Aí você vai desenhar lua nova. Não desenha essa crescente côncava. Desenha quarto crescente. Não desenha crescente convexa, certo? Cheia, minguante. Só desenha nova, crescente, cheia e minguante. Ou então bate foto. Só desenha nova, crescente, cheia e minguante. Nova, crescente, cheia e minguante. Beleza. Todo mundo agora comigo. Presta atenção. Qual é a lua? Olhe para o desenho. Qual é a lua que fica entre o Sol e a Terra? Falem. Olhem para os raios solares. Olhem para a Terra e me diga qual é a lua que fica entre o Sol e a Terra. Falei, escutei. Qual é? É a lua nova. É a lua nova. A lua nova é a única que fica entre o Sol e a Terra. Concorda comigo ou não? Vocês estão vendo o desenho? Por isso que a lua nova não é visível. Oxe, como é que ela não é visível? Olhem para o desenho aí que está na lousa. Olhe como a parte branca, que é a parte visível, está voltada para o Sol. Olhe como a parte escura da lua está voltada para a Terra. Então quem está na Terra não vê a lua nova. Foi claro? Como é o nome da lua que fica nessa ordem? Sol, Terra e Lua. A lua fica do outro lado, como é o nome? Cheia. Olha como a parte iluminada da lua cheia, essa parte branquinha da lua cheia, todo mundo achou a lua cheia? Olha como a lua cheia fica totalmente voltada para a Terra. Essa facezinha branquinha fica totalmente voltada para a Terra. Por isso que a gente vê a lua cheia totalmente. E a lua crescente, a lua minguante, pessoal, a gente vê uma metade de lua. A gente vê um pedaço. A lua crescente, a gente vê um C. E a lua minguante, a gente vê um C invertido. Se vocês olharem a parte de baixo, eu escrevi aí, ó. Quarto crescente. Olha como a partezinha branquinha forma um C perfeito. Estão vendo ou não? Olha como a lua minguante forma um C invertido. Beleza? Bora estudar? Bora estudar? Bora. Qual é a lua que fica entre o Sol e a Terra? A lua fica no meio dos dois. Como é o nome da lua? Lua nova. Como é o nome da lua que fica do outro lado? Lua cheia. Sol, Terra, Lua. Então, para acontecer o eclipse, é necessário isso aí. Sol, a Lua fica no meio e a Terra não recebe luz do Sol. Aonde a Terra não recebe luz do Sol, nós chamamos de eclipse total. Aonde chega um pedacinho de luz, mas não chega toda, nós chamamos de eclipse parcial. Eclipse parcial. Aí eu pergunto para vocês, como é o nome dessa lua? Qual é a única lua que pode ficar entre o Sol e a Terra? Qual é, pessoal? É a lua nova.
Então só acontece, como é o nome desse eclipse? Solar na lua nova. É muito lindo isso aí, pessoal. O sol é tapado pela lua. A lua não deixa que os raios solares cheguem na Terra. Se impedir totalmente, total. Se impedir parcialmente, eclipse parcial. Fui muito claro? Beleza. Vamos agora para eclipse da lua. Eclipse da lua. Notem que é o sol que vai impedir que a luz chegue na lua. Olha a lua, está do outro lado da Terra. Como é o nome dessa lua? Cheia. Essa é a famosa eclipse lunar. Eclipse lunar que teve, não foi recentemente o eclipse lunar aqui em Fortaleza? Beleza? Ou seja, a Terra impede que a luz chegue na lua. Professor, volte aí, volto. Vou voltar. Eclipse solar é de dia, é lógico. Eclipse do sol. A lua tapa. Eclipse lunar é de noite. A Terra que tapa os raios solares para chegar na lua. Só acontece a eclipse solar em lua nova. Só acontece a eclipse lunar em lua cheia. Entenderam ou não? Só acontece eclipse solar e lua nova. A lua fica no meio. Só acontece eclipse lunar em lua cheia. É a Terra que fica no meio. Vocês estão me entendendo ou não? Estão me entendendo? Beleza? Ok. Agora nós vamos exercitar. Vamos aprender tudo que a gente viu aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você vá para a página 123, por favor. Todos na página 123. Todos na página 123. Todos na página 123. Ok. Enquanto vocês abrem, eu vou fazendo pergunta. Ei. O que é uma fonte de luz? É tudo aquilo que é o quê, pessoal? Visível. Se tiver luz própria, é uma fonte de luz Se não tiver luz própria, é uma fonte de luz o quê? Se eu não vejo, não é fonte de luz. O vidro transparente é uma fonte de luz? Resposta: não. O preto é uma fonte de luz? Resposta: não. Por quê? Porque eu não vejo. O vidro eu não vejo que é transparente. Certo? Se ele for transparente. Já o preto eu não vejo porque não tem luz. Não tem luz mesmo. Ok. Então vamos lá, concentrados. Não vá só tentar interpretar só quando eu falo. Já vá interpretando na leitura. Então vamos ler aqui. Primeira questão da página 123, onde tem assim: exercícios de classe. Exercício base, desculpa. O mais famoso eclipse total do Sol de toda a história da astronomia foi, sem dúvida, aquele ocorrido em 29 de maio de 1919, cuja faixa totalidade passou sobre a cidade de Sobral, Ceará. Esta eclipse é mencionada na literatura astronômica mundial como a mais importante de todas, pois possibilitou realizar a primeira demonstração prática do postulado da teoria da relatividade de Albert Einstein. Pronto, dada a situação problema. Agora vamos fazer uma pergunta da situação problema. Tendo sido solar, o eclipse é solar. É o sol que vai sumir. Fui claro ou não? Se é o sol que vai sumir, esse eclipse é de dia ou de noite? Respondam. De dia, é o sol que vai sumir. Fui claro ou não? Beleza, ok. Na data mencionada, a população sobralense, todo mundo, eclipse solar, foi de dia ou foi de noite? De dia. Então vamos lá. Pode ser o item B de bola? Pode? Não, porque o item B de bola diz: permaneceu o eclipse durante a noite. Falso. Item D de dado. Pode ser, pessoal, D de dado? Não. Presenciou o eclipse durante a noite. Falso. Falso. Agora olhem para o nosso telão. Como foi dito no texto, é o eclipse solar. Então eu vou redesenhar o eclipse solar.
Como é o nome dessa lua que fica entre o Sol e a Terra? Fale. Vou colocar. Lua nova. É a lua nova. Ela tapa o Sol. A Haroldim pergunta, qual item você vai marcar aí? Presenciou um eclipse durante o dia, por quê? Eclipse solar. Certo? E a lua é cheia? Não, falso, não é o item A. O item B nós já descartamos. Presenciou o eclipse durante o dia e a lua é lua nova. Pode marcar o item C. Resposta C. Vocês entenderam? Agora o Haroldim vai mudar um pouco a pergunta. Se a eclipse fosse lunar, a lua vai sumir. Todo mundo vai presenciar de dia ou de noite? Fale alto. Que lua? Cheia. Só existe eclipse solar de dia, lua nova. A lua tapa. Só existe eclipse lunar de noite. É a Terra que tapa. Vocês entenderam ou não? Não está bem legal, pessoal? Show de bola. Então vai e marca o item C. Questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Num eclipse total do Sol, a sombra da Lua vai cobrir certas posições da Terra, numa faixa de 200 quilômetros de largura, alcançando o nosso planeta. O espaço de 4 às 5 horas percorre essa sombra cerca de 120 graus de longitude e abandona a Terra pelo lado leste. Ou grife isso aí, grifa. Essa sombra vai abandonando pelo lado leste, ou seja, ela vai saindo pelo lado leste. Ok? Beleza. Lateralmente à sombra, propriamente dita, há uma larga faixa predominante de penumbra, dentre a qual o eclipse é parcial. Nas condições mais favoráveis do eclipse total do Sol, pode ter a duração máxima de 7 minutos e 40 segundos na região equatorial. Uma comissão inglesa dividiu-se em duas partes. A primeira destinada a estudar o eclipse em Sobral e a segunda foi para a Ilha dos Príncipes, no Golfo da Guiné. Local onde o eclipse tinha também boas condições de observação. Em 1919, um ano seco em todo o Nordeste brasileiro, de qualquer forma, as condições da atmosfera de Sobral mostraram infinitamente superiores à Ilha do Príncipe, para onde se deslocaram parte da comissão inglesa. Então vamos lá. Parte dos profissionais foram para a Ilha do Príncipe, partes vieram para Sobral. Beleza? Aí como aqui estava uma época muito seca, poucas nuvens, foi ideal para eles observarem melhor do que na Ilha do Príncipe. Ok, vamos lá. A cidade de Sobral ficou famosa em todo o mundo científico após o exame das fotografias do eclipse ali obtidas, as quais comprovaram, sem sombra de dúvida, o efeito de Einstein. Por que a gente está insistindo nisso aí? Olha a data que foi isso aí, olha. Foi quando? 1919. Próximo ano? 2019. É ou não é um aniversário bem atuante? Então, no final do ano, pode ser que venha uma questãozinha relacionada com isso. Próximo ano, centenário e tal, fala sobre isso aí, tá certo? Vamos lá. Vira a páginazinha aí, vira. Aonde tem essa seta? É onde é a Ilha dos Príncipes. Vocês estão vendo aí uma setinha? 19 de maio... Aliás, 29 de maio de 1919. É porque lá dá primeiro ano, o mês, para depois dar a data. Aqui a gente dá a data, mês, para depois vir o ano. Foi claro? Está todo mundo vendo o desenho aí? 1919, MEI, que é maio, 29 de maio de 1919. Acharam ou não? Na pontinha da seta? Ok. Ali é a Ilha dos Príncipes. Sobral, você tem que saber. Sobral está aqui, ó, no nordeste do Brasil. Ó. Ali está o Brasil, você tem que saber. Ok. Interpretando o texto e as figuras, é possível reproduzir que no importante evento de 1919, olhem por favor para a figura melhor aí na tela. Tá ou não está bem melhor? Não está infinitamente melhor? Vocês estão vendo que em cima dessa setinha ali, ó, pertinho da África, tem 1919, MEI, que é maio, 29 de maio de 1919. Foi claro? E no Brasil,
no Brasil, todo mundo olhando aí para o Brasil, do lado esquerdo de vocês, certo? Tem o Brasil, ok? Então vamos lá. Perguntinha. Item A, respondendo a pergunta. A. Sobral ficou na sombra da lua, verdade? Por que Sobral ficou na sombra da lua? Porque foi eclipse total, foi claro? Igual a Ilha dos Príncipes. Os dois ficaram na sombra da lua, entenderam ou não? Item A. Sobral ficou na sombra da lua, enquanto a ilha ficou na penumbra. Falso. Os dois ficaram na sombra. Por isso que mandaram duas linhas de pesquisa. Um para a ilha, outro para Sobral. Entenderam ou não? Então, item A, descarta. Item A, descarta. Item A, descarta. Ok? B. B. Sobral ficou na penumbra da lua. Isso é o que, pessoal? Falso. Sobral ficou na sombra. Eclipse total. Por isso que mandaram. Falso, B de bola. C. Sobral ficou na sombra da lua. Verdadeiríssimo. E a ilha também. Verdadeiro também o item C. Mas o eclipse foi visto antes na ilha. Falso. Falso. Por que é falso? Porque se a sombra está indo para leste, ela primeiro passou por Sobral, para depois passar pela ilha, para depois ir embora. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão me entendendo? Certo? Norte, sul, leste. Ou seja, leste à sua direita aí. É para onde a sombra está indo. Então a sombra vai para leste. Então a sombra primeiro passa por quem, pessoal? Por Sobral, para depois essa sombra passar por onde? Pela Ilha dos Príncipes. Só uma perguntinha, por que ficou melhor em Sobral do que da Ilha dos Príncipes? Se as duas tiveram sombra, aí é questão de visualização. Em Sobral estava muito seco. Não tinha o que no céu, pessoal? Não tinha o que? Nuvem, não tinha possibilidade de chuva. Lá na Ilha dos Príncipes estava nublado e não deu possibilidade de ver esse eclipse solar. Entenderam ou não? Legal, foi claro? Beleza. Então vamos lá. D. Sobral ficou na sombra da lua, verdade. A ilha também, verdade. Mas o eclipse foi visto depois na ilha, porque ela estava mais a leste. Isso. Se a ilha estava mais a leste, como a sombra vem saindo por leste, é como se fosse assim, ó, Sobral, a ilha. Aí a ilha vai para o leste, ó, passa por Sobral, a sombra, desculpa, passa por Sobral para depois passar na ilha. Por isso que eu escrevi assim, ó, em todos os lugares cobertos pela sombra da lua, veio-se o eclipse total. O texto diz que a sombra abandona a terra para o leste. Logo o eclipse é visto antes em Sobral. Por quê? Porque a ilha está mais a leste. Então se ela está mais a leste, a sombra vai primeiro para Sobral, para depois ir para o leste que é a ilha. Entenderam ou não? Agora, por que em Sobral teve uma visualização melhor? Não tinha nuvem. Não tinha nuvem. Qual o item correto, pessoal? D de dado. E o item E, professor? A sombra, Sobral ficou na penumbra. Falso. Sobral ficou na sombra. Respondam. Sobral ficou na sombra. A Ilha dos Príncipes também ficou na sombra. Beleza? Ok. Vamos agora para a questão 3. Questão de número 3. Questão de número 3. O plano da órbita da Lua está inclinado cerca de 5,2 graus em relação ao plano orbital da Terra. Portanto, só ocorre eclipse quando a Lua está na fase de Lua cheia ou nova. E quando o Sol está sobre a linha dos nodos, que é a linha de interseção dos planos de órbita Terra-Sol com o plano de órbita Lua-Terra. Como o sistema Terra-Lua orbita em torno do Sol aproximadamente 2 vezes por ano, a linha de nodos está alinhada com o Sol e a Terra. Estas são as temporadas dos eclipses, quando os eclipses podem ocorrer. Quando a Lua passa pelo nodo durante a temporada dos eclipses, ocorre um eclipse. Ok, vamos lá. Se o plano orbital Lua coincidisse com a eclipse, se o plano orbital da Lua coincidisse com o plano elíptica de cada mês, a cada mês teríamos, olha o que é que ele quis dizer, ó. Olha o que é que ele quis dizer. Presta atenção. Primeiro desenho, todo mundo olhando, primeiro desenho que está em cima,
Essa sombra que o Sol faz na Lua chega na Terra? Não. Então não está tendo eclipse. Por que não está tendo eclipse? Sol, Lua e Terra não estão alinhados. Olhe para a Lua que está do outro lado. A sombra da Terra chega na Lua? Não. Eu estou pegando o desenho que tem esse 5,2 aí, foi claro? Você está vendo que a Lua está mais acima, o Sol está à sua esquerda e a Terra está à direita. Depois, o Sol está à esquerda, a Terra está no centro e a Lua está mais abaixo. Vocês estão me entendendo ou não? Não tem eclipse. Por que não tem eclipse? Porque Sol, Lua e Terra não estão alinhados. No desenho de baixo. No desenho de baixo, o que está acontecendo, pessoal? Vocês estão percebendo que tem eclipse ou não? Estão percebendo que tem eclipse? Aí eu vou fazer uma pergunta. No desenho de baixo acontece eclipse? Sim. Por quê? Sol, Lua e Terra estão alinhados. Estão vendo como estão alinhados? Olhem para mim, ó. Olha como eles estão alinhados. No primeiro desenho, Sol, Lua, Terra. Depois, Sol, Terra, Lua. No segundo desenho, Sol, Lua e Terra estão alinhados. Se eles estão alinhados, está propício para que aconteça o quê? Eclipse. Eclipse. Então, quero que vocês examinem aí e me digam. Como é o nome da Lua que pode ficar entre o Sol e a Terra? Como é o nome da Lua que fica entre o Sol e a Terra? Lua nova. Como é o nome da Lua que fica lá atrás? Sol, Terra, Lua cheia. Entenderam? Entenderam? Então vamos lá. Item A. Pode acontecer 2 eclipses. O solar com lua nova e outro lunar com lua cheia. B. 2 eclipses. O lunar com lua nova e o solar com lua cheia. Vira a página. 2 eclipses solares. Um na lua cheia e outro na lua nova. 2 eclipses lunares. Um na lua cheia e outro na lua nova. 2 eclipses solares, 2 eclipses lunares. Lua cheia ou lua nova. Enquanto eu pego minha água aí, qual item você marcaria? Bem rapidinho. Qual item você marcaria? Vamos lá. Só existe lua. Vamos lá, galera. Só existe lua nova. Aquela que fica entre quem, pessoal? Aquela que fica entre o Sol e a Terra. A lua nova é propícia para que eclipse? Gostei. Lua nova acontece o eclipse solar. E a lua cheia esconde quem? A lua. A lua cheia esconde a lua, ou seja, a Terra tapa. Eclipse lunar. Por isso, ó. Com a coincidência dos planos, haveria eclipse a cada lua cheia e a cada lua nova. Ou seja, 2 em cada mês. Por quê? Porque para ele dar uma volta completa, lembra que eu disse no início da aula? É um mês. Então, em um mês, a gente tem uma lua cheia, uma lua nova e uma lua cheia. Então, só pode acontecer um eclipse solar, que é na lua cheia, e um eclipse lunar, que é na lua, falei errado. Só pode existir um eclipse solar, que é na lua nova, e um eclipse lunar, que é na lua cheia. Por isso que o item que você iria marcar, pessoal, seria o item A. Ótimo. Bom não, ótimo. Então bora. O que é fonte de luz? O que é fonte de luz? Não aguento mais, pessoal, esse negócio de fonte de luz. O que é fonte de luz? Viu? O que é fonte de luz? Tudo aquilo que é, por um instante de tempo aqui, ficou sem fonte de luz. Ou seja, não ficou visível. Existem 2 tipos de fonte de luz. A fonte de luz pri e a fonte de luz secundária. Fonte primária é aquela que tem luz. Secundária é aquela que necessita receber luz para refletir e ser visível. Sol é uma fonte de luz o quê? Fala. Sol é uma fonte de luz o quê? Primária. Lua. Lâmpada ligada.
Lâmpada desligada. Eu só vejo uma lâmpada desligada se vier a luz para ela para eu ver. É secundária. Beleza? Show. Vamos para frente. Questão 4. Questão de número 4. Vamos lá. A incidência direta dos raios ultravioletas, um dos componentes de raios solares no olho humano, ocasiona lesões oculares graduais que podem culminar a perda total da visão. Ei, por favor, para resolver a questão, grifa aí qual é a faixa de luz que prejudica o seu olho. No início da questão, a incidência direta de raios ultravioleta. Raios ultravioleta. Raios ultravioleta. Ultravioleta não prejudica só seu olho, prejudica também sua pele, certo? Mas, se você passar mais de 20 segundos, galera, cerca de 15 a 20 segundos, olhando sem proteção diretamente do sol, você vai ter problemas irreversíveis na sua córnea, entenderam ou não? E também na sua retina. Isso aí, pessoal, é silencioso, não dói, mas você vai ter perdas irreversíveis. Bora lá. Note que é extremamente perigoso olhar o sol diretamente. Qualquer exposição acima de 15 segundos danifica permanentemente aí, ó, o olho sem apresentar qualquer dor. Exposições mais longas que 15 segundos, a luz solar já queima parte da macula, parte da córnea e parte atrás lá da retina. Note que este dano é muito maior se utilizasse um binóculo ou um telescópio para o sol, aumentando o fluxo. Nunca deve se olhar diretamente para o sol, nem a olho nu, muito menos com qualquer equipamento de aumento. Tem que olhar, pessoal, usando aqueles filmes, né, de fotografias antigas, vocês lembram ou não? Ou então com óculos bem com fumê, bem escuro, ok. É muito comum vermos as pessoas utilizando os filtros, tais como os negativos de fotografias ou chapas de raio-x, para a observação das eclipses do Sol. Um excelente filtro para observação solar é o vidro do soldador. São baratos, podem ser encontrados facilmente. Mesmo assim, nunca devemos observar o Sol mais do que alguns segundos seguidos. Ok, vamos lá, resolvendo a questão. A partir do alerta dado no texto, das ilustrações mostradas e de seu conhecimento de ondulatória e de ótica geométrica, é possível deduzir corretamente que não corre risco de prejudicar a visão, para não correr risco de prejudicar a visão, para eu não correr risco de prejudicar a visão, pedir para vocês grifarem lá em cima. Qual é a faixa de frequência que prejudica? Qual é? Lá em cima, ultra, grifaram? Grife, ultravioleta. Aí o desenho aí está muito ruim, eu coloquei o desenho bem melhor para vocês aí, olha aí, ó. Ó, vê se ficou melhor aí, ó. Beleza? Certo? Eu quero que vocês leiam da direita para a esquerda. Isso, da direita para a esquerda. Quais são as ondas? Primeira, ondas longas de... Falem, ondas de... Depois, rádio, AM, FM. Depois, micro-ondas. Depois, luz visível. Depois da luz visível. Ei, galera, não vá para o nosso normal. Nosso normal é ler da esquerda para a direita. Nós estamos lendo de onde? Da direita para a esquerda. Fui claro? Fui claro? Vamos lá, ó. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Entenderam ou não? Essa é a parte crescente da frequência. Então, qual é a onda que tem maior frequência aí? Qual é? É o raio gama. O raio gama é a que tem maior frequência. Só que vamos estudar, vamos que está no texto. O que está no texto? O que é que prejudica? O que é? Ultravioleta. E o ultravioleta, olhem no texto, está em cima de que frequência, pessoal? O ultravioleta está em cima do raio-x, não está antes do raio-x. Ou seja, está acima da luz visível. Então escrevam aí, escreva todos. O ultravioleta tem uma frequência acima da visível. Escrevam.
Ultravioleta tem uma frequência acima da visível. Em compensação, tem um comprimento de onda menor do que o da visível. Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente. Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente. Então, bora lá. Ultravioleta tem uma frequência acima de quem, pessoal? Da luz visível. E tem um comprimento de onda menor que o da luz visível. Se vocês observarem aí no desenho, tem uma setinha dizendo lá em cima, aumento da frequência. Aí lá embaixo tem um sentido contrário, ó, aumento do comprimento de onda. Então vamos lá. Resolvendo a questão. A observação direta do eclipse lunar. Eclipse lunar você pode olhar direto. Porque o eclipse lunar é de noite. Você não vai ter contato com os raios solares. Entenderam ou não? Então esse item A está o quê, pessoal? Falso. O problema é você olhar para o eclipse solar. Então o item A falso, onde tem eclipse lunar. B. A observação direta de um eclipse lunar. Está falso também ou não está, pessoal? Tá, eu preciso de filtro, é para observar o eclipse solar. Ok. C. A observação direta de um eclipse solar total exige um filtro opaco às radiações com frequência menor e o comprimento de onda maior do que a menor frequência visível. Preste atenção. Preste atenção. Olha para cá. Qual é a menor frequência visível? É a luz vermelha. Beleza? Aí ele diz assim, ó, uma frequência menor. Não, eu tenho que ter uma frequência maior. Ele tem que ser opaca a frequência maior do que a luz visível. Por isso que o item está errado. O item está errado porque ele deve ser opaco à luz ultravioleta. E a luz ultravioleta tem uma frequência maior do que a luz visível. E aí ele diz no item C uma frequência menor e comprimento de onda maior que a da frequência visível. Falso. D. A observação direta de um eclipse solar ou parcial ou anelar exige um filtro opaco a radiações de frequência maior, de comprimento de onda menor que a maior frequência visível. Sim, podem marcar. Podem marcar. A observação direta tem que combater o ultravioleta. Onde é que está o ultravioleta? Tem uma frequência maior do que a luz visível. E o comprimento de onda menor. Releio esse texto. Esse texto aí é um texto muito interessante para cair no Enem. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo com Arodinho. O ultravioleta é a frequência maior. E o infravermelho é uma frequência menor. O que é que fica entre o infravermelho e o ultravioleta? A luz visível. Olhem para o telão e vejam aí, ó. A luz visível é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Antes do vermelho, inferior ao vermelho, o que é que eu tenho? Infravermelho. Acima do violeta, que é o último, eu tenho quem? Ultravioleta. Entenderam ou não? E o que prejudica é o ultravioleta. Então tem que combater a frequência maior que a frequência de luz visível. Ok. Questão de número 4 é o item D de dado. Vamos lá. Questão de número 5. Questão de número 5. Pessoal, vamos olhar aí para o desenho antes de resolver a questão. Vocês sabem o que é essas porcentagens? Alguém já ouviu falar de porcentagem de fumê no vidro do carro ou não? Alguém já ouviu falar de porcentagem de fumê no vidro do carro? Quanto maior a porcentagem, mais transparente é o vidro. Quanto menor a porcentagem, mais escuro. Ai, Arodinho. Então essa transparência é relacionado à visualização. Sim. Eu tenho 75% de fumê no meu carro.
eu tenho 75% de visualização. É ou não é legal? É ou não é bem clarinho? É. Eu tenho no meu carro, professor, 20% de fumê. Eu tenho 20% de visualização. É claro ou é escuro, pessoal? Escuro. Vocês entenderam ou não? Tudo tem uma vantagem ou uma desvantagem. Quanto mais claro, mais visível, em compensação, mais quente o carro fica. Concorda comigo ou não? Quanto mais escuro, menos visualização eu vou ter, em compensação, menos quente fica no interior do meu carro. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza? Então vamos olhar para o carro. Vamos olhar para o carro que está aí no desenho. Está bem direitinho, galera, no desenho aí. Quem não quiser olhar para a tela. Quanto eu tenho de película no vidro dianteiro, no vidro da frente? 75%, é ou não é? Claro ou escuro? Claro. Vai estar bem visível ou não vai? Vai. Em compensação, ali tem um fluxo de calor maior, concorda? No vidro lateral da frente, tem 70%. 70%, pessoal, também é clarinho. Dá para ver legal para esse vidro dianteiro do lado esquerdo. Mas, em compensação, vai ter um fluxo de calor grande aí. Já no vidro traseiro, tanto lateral como no vidro traseiro, perto do bagageiro, tem 28%. 28% de visualização. É clarinho? Não, é escuro. Vou ter dificuldade de enxergar ou não vou através dele? Vou. Em compensação, tem menos fluxo de calor. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza? Vamos dar uma lida ou não precisa ler? Eu já identifiquei. Quanto maior a porcentagem, mais clarinho, melhor a visualização, mais calor. Quanto menos a porcentagem, mais escuro, menos visualização, menos calor. Foi claro? Então vamos lá. O que se infere do texto acima sobre a aplicação de películas nos vidros dos veículos é que você vai me dizer, quanto maiores forem a porcentagem dos vidros, mais calor entra no veículo e menor a visibilidade do condutor. Vamos ver onde é que está o erro? Vamos lá. Quanto maiores as porcentagens dos vidros, mais claro, mais calor entra no veículo. Verdadeiro. Quanto mais clarinho, mais visível, mais calor. E a visibilidade do condutor é menor ou é maior? É maior. Quanto maior a porcentagem, mais claro. Por isso que o item A está falso. Entenderam ou não? Beleza? Certo? Aí eu coloquei aqui, só o que eu havia explicado. Quanto maior a porcentagem dos vidros, mais claro, transparente, ele fica. Mais calor dentro do carro. Quanto menor a porcentagem nos vidros, mais escuro ele fica, menos calor dentro do carro. Vamos lá, B de bola. Quanto menores for a porcentagem dos vidros, menos calor entra no veículo, menor visibilidade do condutor. Esse item está verdadeiro ou falso, pessoal? Esse item está verdadeiro. Esse item está verdadeiro. Você pode marcar o item B. Pode marcar o item B. Porcentagem indica a transparência, ou seja, a transmissão de radiação eletromagnética por cima do vidro. Assim, quanto maior a porcentagem, maior a transmissão e vice-versa. Por que o item C está errado? Quanto maiores for a porcentagem dos vidros, menos calor entra no veículo. É falso. Quanto mais porcentagem, mais transparente, mais quente dentro do carro. D de dado, por que está errado? Quanto menores for a porcentagem dos vidros, mais calor entra no veículo. Sim, certo? Não, menores a porcentagem, menos calor tem dentro do carro. Menos porcentagem, mais escuro, menos calor. Falso. Quanto maiores for a porcentagem dos vidros, menos calor entra no veículo. Sim, maior visibilidade. Falso. Quanto maiores for a porcentagem, mais escuro fica, menos visibilidade eu vou ter. Ok? Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu me mostrar agora aqui a sexta questão. Sexta questão. Presta atenção. Pessoal, me responde uma coisa. Eu quero captar. Concentra.
eu quero captar luz. Eu quero captar radiação. A luz vai vir e eu quero captar essa luz. Eu devo colocar um espelho plano, um espelho côncavo ou um espelho convexo? Se o espelho é plano, as luzes chegam paralelo, refletem paralelo. Então o espelho plano é a mesma coisa de eu captar ela como ela vem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se elas vêm paralelo, bate no espelho plano, reflete paralelo. Então, é a mesma coisa de captar sem espelho. Já o espelho côncavo, olha o espelho côncavo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o espelho côncavo. Espelho côncavo. O espelho côncavo, os raios chegam paralelos, batem no espelho côncavo e se agrupam para ir para o foco. Então, não é melhor armazenar, pegar essa onda eletromagnética no espelho côncavo. Mas se eu colocar bem aqui o espelho esférico, as luzes chegam paralelas e se espalham. Então a gente vai junto aqui com o Harodinho. É melhor captar luz, pegar essas ondas eletromagnéticas no espelho plano, côncavo ou convexo? Falem aí. Côncavo. No espelho, côncavo. Aí eu pergunto para vocês, o que é que acontece, pessoal, com a radiância? Radiância, pessoal, é quanto mais próximo esses raios ficam, maior é a radiância. Beleza? Então vamos lá. Prestemos atenção. Questão de número 6. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou ler a pergunta para vocês que a gente vai ter perda de tempo. Vamos lá. Considere a área limitada pelos raios refletidos dos espelhos e a radiância solar, quantidade de energia solar que atinge 1 metro quadrado a cada segundo, refletida integralmente pelos espelhos. Podemos concluir corretamente que? Vamos lá. Está aqui o espelho. Está aqui a luz vindo. A radiância aumenta quando o espelho é côncavo? Ou a radiância aumenta quando o espelho é convexo? Quanto mais próximos os raios ficarem, maior a radiância. Fui claro ou não? Então, onde é que esses raios ficam mais próximos? Quando o espelho for côncavo ou quando o espelho for convexo? Côncavo. Porque quando ele for côncavo, os raios batem, refletem e se agrupam. Se eles se agrupam, maior a radiância. Se o espelho for convexo, olha para o desenho aí, ó, na lousa. A luz bate e eles se espalham. Ou seja, eu diminuo a radiância. Fui claro ou não? Fui claro? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Item A. O espelho côncavo iluminaria menor área. Sim, as luzes estão se aproximando. Menos área, sim. Porém, com maior radiância. Sim, as luzes estão se agrupando. Maior radiância. Já no espelho convexo, iluminaria maior área. Sim, o espelho convexo bate e se espalha. Iluminaria mais. Sim, porém com menor radiância. Pode marcar o item A. Pode marcar o item A. O espelho côncavo diminui a área refletida, aumentando a radiância. Beleza? Ok? Já o espelho convexo aumenta a área refletida, mas diminui a radiância. Beleza ou não? Beleza? E o espelho plano? Nem aumenta nem diminui a radiância. Eles vêm paralelos e voltam paralelos. Eles vêm paralelos e voltam paralelos. Beleza? Então vamos lá. Item correto é o item A. Item correto é o item A. Ok. Vamos lá. Questão de número 7. Antes da sétima questão. O que é uma fonte de luz? Tudo aquilo que é o quê? Visível. Se tiver luz própria, é uma fonte de luz o quê? Se não tiver luz própria, é uma fonte de luz o quê? Eu consigo ver um vidro transparente? Não. Então, se eu não consigo ver um vidro transparente, não é uma fonte de luz. Eu consigo ver o preto? Não. Também não é uma fonte de luz. Beleza? Certo? Qual é a lua que é capaz de provocar o eclipse solar? Lua nova é a única que fica entre a Terra e o Sol.
Qual é aquela que é capaz de provocar eclipse lunar? Eclipse lunar é a lua cheia. Eclipse solar, lua nova. Eclipse lunar, lua cheia. Eclipse solar de dia, eclipse lunar de noite. Beleza? Certo. Olha que questão legal, pessoal, essa daí, ó. Olha que questão legal. Vamos lá. Presta atenção. Olha essa questão 7 aí. Vocês estão vendo duas mãos posicionadas para que a luz bata nessa mão e provoque uma sombra parecida com um coelho? Vocês estão vendo aí ou não? Não está bem legal, não? Beleza? Vocês estão vendo, ó? Os dois dedinhos para cima, outro dedinho para cá. E quando a luz bate, fica um coelhozinho bem direitinho. Fica ou não fica? Beleza. Aí eu quero que vocês olhem para o telão. Olha para aí, ó. Ó. Sabe como é o nome dessa luz que tem um tamanho infinitamente menor do que as distâncias usadas? É chamada de fonte puntiforme. Ela só projeta sombra. Ou é sombra, ou é iluminado. Já uma fonte extensa, olha aí, ó. Já uma fonte extensa, ó, uma que a lâmpada não é desproporcional, tanto projeta sombra como projeta penumbra. Aí eu pergunto para vocês, se eu quero, o único desenhozinho que eu sei fazer com isso aí, pessoal, um jacarezinho que eu faço assim, aparece um jacaré. Se eu quiser que apareça um jacaré, não pode ter penumbra. Tem que ser uma luz pequena, para o que não passar, provocar sombra. Então deixa eu fazer uma pergunta. Esse brinquedinho que o cara fez aí, pode ser feito com uma fonte extensa? De jeito nenhum. Porque senão ficava uma mistura entre sombra e penumbra, não ficava bem desenhado, entendeu? Então só pode se for uma fonte puntiforme. Só pode se for uma fonte puntiforme. Então vamos lá. Por isso que o item fica o seguinte: a projeção apenas de sombra só pode ter sombra, não pode ter penumbra. A fonte tem que ser puntiforme. E tem A. Porque a luz pode se propagar sem trajetória curva? Não. Princípio da propagação retilínea da luz. Luz não faz curva. B. Se as mãos forem bem pequenas, como as de uma criança, não necessita disso. Não necessita disso, ó. Ó. Se as dimensões do ambiente onde as projeções é feita forem bem maiores do que a mão, não. Não. Se as mãos estiverem bem distantes da parede, não. Se a fonte de luz tiver um tamanho bem pequeno em relação às dimensões da mão, verdadeiro. Por quê? Porque eu vou ter uma fonte de luz puntiforme. Ela só vai projetar o quê? Sombra. Só vai projetar sombra. Fui claro? Fui claro? Então tem que ser uma fonte puntiforme. Se você fizesse isso com uma lâmpada fluorescente, não dava certo. Não dava certo. E aí, Fábio, tem tempo ainda, Fábio? Tem tempo ainda aí? Como é aí? Certo, beleza. Então o item correto é o item E. Item correto é o item E. Beleza? Ok, vamos lá. Certo. Pessoal, vocês conhecem o camaleão? Conhece ou não o camaleão? Que é a questão 8 aí, pessoal. Eu coloquei a 10, mas é a 8. Camaleão. O que é que acontece? O que é que o camaleão tem de diferente? Quando ele fica no objeto verde, nós o vemos verde. Se ele ficar no objeto acinzentado, nós vamos vê-lo acinzentado. Vocês conhecem ou não, pessoal, esse animal? O camaleão, concorda comigo? Então vamos lá. O camaleão é um animal que possui capacidade mimética, que pode trocar de coloração da pele para produzir a cor de superfície na qual está em contato. Do ponto de vista do comportamento de onda eletromagnética, a pele do camaleão tem propriedades de... Olha aí, ó. A pele do camaleão tem propriedade de... Se ele muda de cor, obrigatoriamente ele tem que mudar de frequência. Cor é frequência, cor é frequência. Anota aí, anota. Cor é frequência, cor é frequência. Mudei de cor, mudei de frequência. Professor, e se eu mudar de cor e for para o infravermelho? É uma cor, só que eu não vejo. Está fora daquele espectro que a gente comentou. Então vamos lá. A.
gera ondas de todas as frequências desejadas pelo animal. Não é frequência desejada, é a frequência de quem ele está em contato. Não é ele que deseja. Ficou em cima do verde? Vai ser o verde. Ficou em cima do cinza? Ele vai projetar o verde? Não, projeta o cinza. Não é ele que define. Muda suas propriedades de absorção e reflexão das ondas. Verdadeiríssimo. Olha o meu comentário, pessoal. O camaleão muda de cor, muda de frequência, dependendo do ambiente que ele está em contato. O camaleão, ele não fica verde em cima da superfície cinza. Se ele está na superfície cinza, ele vai projetar quem? O cinza. Por isso que a frequência absorvida e refletida que define a cor dele. Quando ele pisa no azul, ele recebe o azul, reflete o azul. Então, a absorvida que ele diz é a absorção do contato. Fui claro? Beleza? Tá certo? Como é que eu vou finalizar? O que é fonte de luz? Tudo aquilo que é visível. Fonte de luz primária é aquela que o quê, pessoal? Tem luz própria. Fonte de luz secundária é aquela que o quê? Necessita de luz. É ou não é? O vidro polido é uma fonte de luz? Respondam. Não, não é uma fonte de luz. Certo? O vidro polido não é uma fonte de luz. Por quê? Porque não é visível. O preto é uma fonte de luz? Não. Eclipse solar. Qual é a luz? Qual é a lua do eclipse solar? Qual é? É a lua nova. E qual é a lua do eclipse lunar? É a lua cheia. Beleza? Foi um prazer, pessoal.